simbora testar a base mais pedida da semana. Tô aqui já na cara lavada e com a Kiko Milano na mão, base 2 em 1, que é uma base e corretivo, e tô para dizer que sem dúvida é uma das bases que vocês mais pediram e que não é à toa, né? Porque segundo informações, é um dos best-sellers da marca, é uma das bases mais compradas. Ela não é uma base novidade, parece que já tem um tempinho no mercado, mais de 4 anos. Só que com a chegada da marca no Brasil, com as suas lojas em São Paulo, ela passou a ser mais comentada, terem mais curiosidade para saber se vale o investimento ou não. A Kiko tem essa apresentação bem bonita nas embalagens, né? Uma pegada de embalagens mais profissionais, ó, embalagem de vidro com essa tampa aqui, e que o seu aplicador é bem naquele modo que torna-se mais prático com o aplicador assim, estilo de corretivo, de batom líquido mate. Não é à toa, é mais por essa questão de funcionar a aplicação seja no rosto, como nos cantinhos assim da área dos olhos, como corretivo. Ela conta com 25 ml de produto. A sua cartela de cores conta com mais de 40 opções. Se não me falha a memória, 42. Mas eu não sei ao certo se vieram todas as cores aqui para o Brasil. Na loja física, eu vi uma cartela assim, bem extensa disponível, porém, justamente a cor ali que parecia ser a cor exata do meu tom estava disponível. Duas cores eram as mais próximas que eu contei com a ajuda da atendente, aplicando ali no meu rosto e tal, que foi a N15 e N30. Mas ela viu como opção a N25, aplicamos no meu rosto, analisamos um pouco, e ainda que eu tenha percebido que ela é um pouquinho de fundo mais amarelada, ela ficou melhor. Kiko Milano é uma marca que tem seu produto produzido na Itália, é de fora, e ela é bem famosa na Europa e agora também super comentada por aqui. Ela diz que é uma base que tem uma fórmula inovadora de dupla ação, que é a base corretor, diz que minimiza todas as imperfeições, olheiras, pequenas rugas, deixando no rosto uma camada com efeito de segunda pele, com acabamento mate acetinado. É ideal como base para qualquer tipo de maquiagem, mantém a pele perfeita e suave ao longo de todo o dia. A textura é cremosa e hiperfluida, que confere uma sensação de conforto durante a aplicação. Tem alta cobertura graças à distribuição homogênea dos pigmentos no interior da fórmula e que permite obter um extraordinário resultado modulável, também graças à perfeita aderência e à ótima aplicação de cor, e adapta-se a todas as tonalidades de pele. E diz que tem longa duração. Tô aplicando aqui o hidratante antes. Vocês sabem que eu prefiro fazer resenha de base sem interferência de hidratante. Porém, como eu já fiz uma análise antes, usando na minha pele com protetor e sem, eu já tenho uns sensoriais acerca dessa base. E o hidratante que eu estou aplicando, normalmente, não interfere tanto na minha base, que é a solução hidratante CeraVe, muito indicada como pré-maquiagem por maquiadores, justamente por conta não só de hidratar, mas de não fazer a base dançar tanto ou deixar a pele oleosa. Sua fórmula em loção contribui para isso, já que mantém o sensorial hidratante, mas não tão grudento, peguento. Vamos aqui à aplicação. Vou passar desse lado aqui. Ó, uma camada. A textura parece cremosa, mas ela realmente desliza bem fácil, então é um mousse leve, né, mais sutil, não diria que é tão fluida como a marca informa, mas tem uma leveza assim na sua textura assim que você passa. Ela tem uma boa pigmentação, rende bastante. Aqui eu vou aplicar pouca quantidade na área dos olhos, como corretivo. Ó, só o restinho que ficou no aplicador. Eu não me senti tão confortável em pegar essa primeira passada dela e já tacar na área dos olhos, porque ela tem essa promessa de ser mate acetinado. Não é um mate craquelento secão, mas ainda assim, aplicando muita quantidade, eu acho que pode vir a marcar nessa região. Então, eu tô preferindo aplicar como base, assim, primeiro essa primeira camada no rosto e um pouco do que sobra na área dos olhos. Bem, temos novidades para testar aqui de esponjinha, né? Falei com vocês que eu comprei na 25 de março, também ganhei da Miss Friend essa esponjona da Looney Tunes, coleção Dia dos Namorados, então eu vou testar. Olha, ela é bem grandinha. Deixa eu testar aqui ela seca, ainda que não seja a minha preferência, eu prefiro 1000 vezes a esponja úmida. Eu acho que traz uma malemolência melhor na espalhabilidade do produto. Quando eu falo úmida, não é molhada e encharcada não, tá? É úmida que eu tiro todo o líquido, deixo ela quase sequinha. Essa base, ela tem uma secagem boa, ó, como corretivo. A esponjinha tá espalhando de boa. Pontinha aqui, ó, encaixou direitinho, né? Aqui no cantinho do olho. Ela tá boa pra espalhar sequinha, mas eu não sei, é aquele hábito, né, que já me traz um pouco mais de conforto quando eu sinto ela um pouco mais molinha. Mas a textura é muito boa nessa esponjinha, tá? De boa na espalhabilidade. E olha, eu não curto esponjinha muito grandona, não. Eu acho que me atrapalha. Minha mão já é grande, fica aquele negócio grande batendo. Mas aqui eu não sei se foi essa questão da pontinha, né? Menorzinha, não é tão grotesca. Encaixou direitinho, espalhou rápido. Eu achei que ia sentir necessidade de umedecer ela pra poder continuar. E olha a base espalhada. Olha a cobertura.
Eu já estou testando pela terceira vez aqui nessa aplicação. Não considero ela uma base assim de super cobertura altíssima. Não diria que é uma base para quem gosta de reboco, mas sim para quem gosta de construir. No caso aqui, você cria essa camada, você fala, quero um pouquinho mais, aplica um pouco mais. Porém, eu chamaria ela de uma base de cobertura média com naturalidade. Porque olha, uniformiza, cobre como base, ó, desse lado sem, desse lado com. E aqui vocês viram que eu passei o aplicador todinho apenas de um lado do rosto, na metade dele. Então, é uma cobertura que eu me sinto confortável, eu gosto. Talvez, se fosse para uma maquiagem festa e tal, eu aplicaria só um pouquinho mais, uma leve camada aqui no centro, mas por hora, para minha rotina, vida, considero aqui o suficiente. Muito fácil de espalhar, dá uma acumulada, ó, que ela também tem essa textura que faz entender que é um leve mousse, não é tão fluida, líquida. Normalmente, base que tem essa textura entregam esse resultado. Vou agora umedecer a esponja para a gente ver a atuação dela úmida e espalhar mais uma camada para vocês verem como que fica a cobertura e a performance visual na pele. E esse é o tamanho depois de úmida. Bem, eu esperava que ela fosse ficar ainda maior, mas ainda bem que não, porque ficou próxima do seu tamanho, só um pouquinho mais inchada e com mais maciez, ó. Parece um veludinho, muito macia a textura. Gostosinha. Vamos para a segunda camada, então. Deixa eu mostrar melhor aqui para vocês a textura, ó. Tá vendo? Que ela é um mousse, um cremoso, mas é um cremoso leve. Vou aplicar mais aqui no centro. E só mais um pouquinho aqui, já que a esponja tá úmida, ela não vai deixar tão pesada. Vocês conseguem ver um pouco a diferença do tom dela quando sai, ó, para aqui espalhado? Talvez não seja tão perceptível por agora, nesse momento, mas eu percebi que depois que ela dá uma secada, ela dá isso que a gente chama de leve oxidada, que é quando o tom não fica tão 100% da cor quando sai o produto e a gente espalha. Ó, puxou um pouco mais para amarelo, mas é um amarelo assim, dá para usar, dá para resolver. Não é aquele amarelo tão gritante, quase laranja. Nossa esponja muito antiga. Só realmente muito grandona também. Ela é uma nuvem quando toca na pele. A última que eu testei que tem esse material assim que faz lembrar esse sensorial muito agradável foi da Nina Secret. Inclusive tem sido a minha favorita. Na minha opinião, a melhor esponjinha da Nina até então, das três que ela já lançou. Olha, eu gostei, só realmente muito grandona aqui na base. Se fosse menor, aqui talvez assim, ó, seria perfeito. Mas é uma proposta interessante e que chama atenção, né? Imagina que você também pode aplicar mais rápido. Bate toda esponjona assim na face. Bem, essa aqui é a segunda camada da base da minha pele. Considero um média, tá? Média natural. Não consigo ver essa base como uma cobertura alta. Não sei se a nossa avaliação de alta fica muito para reboco comparado aos outros países. Lá fora, as preferências de maquiagem falando de base sempre foram mais puxadas para o natural, uma cobertura ainda que alta, mas aquele alto assim que deixa você ver um pouco ali das suas pintinhas, sua pele não tão reboco. Pelo menos é essa leitura que eu faço dentro do pouco de experiências de teste que vejo, seja fora como aqui. Então essa é a alta cobertura que entregou aqui na minha pele. Óbvio que a marca diz que é construível, então aplicando mais camadas de mais produto, você vai ter uma cobertura maior, mas eu não acho tão interessante isso, porque senão a base vai acabar em menos de um mês, né? É uma base que tem 25 ml de produto, é um pouco menos do que a maioria das bases que vemos nacionais, que é de 30 ali, algumas também já estão puxando para 25. O preço para um produto importado de vidro eu não acho tão caro, R$ 139,90, o valor que eu paguei, a gente pode botar aí no mercado nacional, que Boticário já está comercializando bases com esse preço até mais caro. Quem diz Berenice tem bases ali a R$ 100, e olha, ela é muito confortável. Você não sente ela secona na pele, mas você não tem aquela sensação de que tá com base em duas camadas também na pele. Vou fazer a aplicação agora com o pincel. Ó, vou botar o aplicador todo também. Vou passar mais um dia com essa base e atualizo vocês depois, tá? Com a performance dela. Apesar de que eu já fiz um teste assim, eu vou mostrar as imagens para vocês em que passei mais de 9 horas com a base na minha pele. E vou testar também esse pincel novo da Miss Friend, ó. Aqui diz que é um pincel para contorno, mas lembra que eu comentei com vocês? O formato parece ser possível para aplicação de base. E olha, os cabos desses pincéis estão lindos. Rosa com rose gold. Aqui vem a capinha, olha esse recorte duplo, as cerdas parecem ser suaves. Aqui diz que é de cerda sintética e diz que esse formato do ângulo é para seguir a forma natural do rosto. E esse recorte, acho que dá para, ó, fazer essa definição próximo dos cantinhos. Gente, bem suave. Eu uso pincel. Mas vocês sabem que eu tenho uma preferência bem boa, né, pra esponjinha. Às vezes, dependendo da base, o pincel deixa meio riscadinho. E aí a gente sempre tem que finalizar com a esponjinha. Eu ainda não tinha testado a aplicação dessa base com pincel.
É a primeira vez aqui. E assim, com esse pincel, testando também foi de boa, acho que dá pra usar sim. Ainda mais nesse formato, ó, como um pincel de base. Só que, uma coisa que eu já tinha notado das outras vezes, a única parte do meu rosto que não adere tão bem a essa base, e que acredito que seja porque eu tô com essa região assim mais seca, é a questão do nariz. Então, das duas, uma. Ou eu preciso hidratar ainda mais, porque chega aqui, desliza e fica com uma leve falha. Eu até insisti um pouquinho mais, ó, aplicando um pouquinho mais aqui, mas já dá pra ver, ó, que já tá mais sequinho, ó. Tá marcando mais. Então, aqui a entrega do mate é mate e sinto que a aparência ficou ainda maior espalhando com o pincel. Com a esponjinha úmida, eu não achei que ficou tão evidente. E a pele de normal para mista, normalmente aqui é mais oleoso, zona T. Então, o meu topo do nariz é mais oleoso, mas o cantinho é mais ressecado. Vai entender. Duas coisas que eu tô notando com a aplicação feita com o pincel. Cobertura é maior. Ela também tá marcando mais. Algo que eu não tinha notado das outras vezes, até que com o esponjinha tá mais de boa, é que aqui, ó, tranquilamente já tá marcando. É uma base que com certeza eu vou espalhar muito mais com a esponjinha, como normalmente já faço. Vou até dar uma finalizada aqui, ó. É porque naturalmente concentra mais produto, a esponjinha úmida ali ela pega um pouco mais do excesso, dando um acabamento um pouco menos pesado, se a gente pode chamar assim. A proposta ela entrega a base corretiva. Formulação feita para atender seja essa região maior do rosto, que sim tem linhas, mas não talvez evidencie tanto como a área dos olhos, que é um pouquinho mais fininha aqui nessa região. Então é uma fórmula muito versátil. Vocês conseguem ver, ela deu uma secadinha, acho que dá para observar que ela puxou um pouco mais para amareladinho. E esse é o mate que ela entrega, que na minha opinião é um mate muito favorável para quem tem pele mais seca ou pele madura, porque não é aquele mate secão. Óbvio que se você tem a pele muito seca, ou algumas áreas mais secas como eu, você vai sentir esse leve craquelado com o pincel. O esponjinho já atua melhor. E ideal para quem quer um acabamento não tão mate e também nem muito hidratante. É um acetinado que lembra o nosso hidratante, né, de algumas bases. Entre um take e outro, às vezes eu dou um tempo de quase meia hora, 20 minutos. Então, só para explicar para vocês, eu tô aqui de volta depois desses minutos. A gente coloca a panela no fogo, otimiza a vida e volta para resenhar. A base já secou mais um pouco na minha pele. É que na parte em que apliquei com o pincel, gente, tá bem mais marcado. E acumulado. A parte aqui com a esponjinha tá muito mais suave o acabamento, mas acumulado também. Então, certeza que na minha rotina seguirei como da primeira vez, só com esponjinha, porque o acabamento ficou melhor por aqui. Vou agora fazer até um teste de transferência já passado todo esse tempo, acho que já dá pra gente fazer esse teste. Ó, nem gruda o papel. Gente, vamos ver desse lado aqui, que tem mais. Gente, olha esse lado, que foi aplicado com pincel. Ué, mas não transferiu. Não consigo nem dizer que transfere, ó, porque assim, tá só visual ao meu olhar aqui, pessoalmente, mas é uma bobeirinha de nada. Vamos lembrar também que nesse momento não é verão, a gente tá aqui no outono, um dia mais friozinho no Rio de Janeiro, então acredito que no verão, naquele momento que eu tô suando horrores, a pele talvez vai ficar um pouco mais acetinada do que ela tá entregando de acetinado confortável. Tava aqui já dando um jeitinho na minha sobrancelha. Lápis da Nina Secret. Eu vou continuar a minha preparação com alguns produtos que eu comprei até antes da viagem. Eu mostrei, eu acho que alguma maquiagem, mas algumas de vocês não viram durante os vlogs e me pediram. Então vou mostrar melhor aqui o blush Melon Pop da Ruby Kiss, que seria um dupe da Selena Gomez, do blush que tem aquela cremosidade e acabamento pó, que é o Cream de Powder, e que já vimos também um comparativo aqui com a versão da Oceane, ó, que tem essa mesma formulação, e esse aqui é da Rare Beauty. Por isso que eu não vou usar todos os produtos da Kiko nessa maquiagem, tá? A gente tem aqui blush, sombras, segura aí que como prometi, teremos muitas resenhas, então o foco hoje será a base, mas nos próximos vídeos teremos make completa com Kiko Milano. Para quem perdeu os vlogs também, em que comentei sobre a máscara para sobrancelha da Boca Rosa, uma máscara para sobrancelha que ficou super viralizada. A principal atuação é segurar os fios da sobrancelha, só que mais que isso, é entregar uma longa duração, firmeza, trazendo o resultado Brow Lamination que está super em alta. A minha experiência com ela foi a seguinte, realmente ela entregou tudo que promete quando se falado de fixação, de grudar a sobrancelha e ela não se desfazer de jeito nenhum. Claro que é melhor você despentear e depois
você pentear, botar no lugar. Minha sobrancelha não é referência, né? Ela é bem falhadinha. Eu dou um jeitinho pra ela ficar um pouco mais apresentável. Mas qual foi a questão com esse gelzinho que não fez eu amar 100%? Quando você passa, não tem mais volta. Ela gruda de uma forma que não tem como você mexer ou corrigir algo que você sentiu que tá falhado, tá precisando de ajuste. Falo isso porque no primeiro dia de evento com a C&A, eu fiz a maquiagem e usei esse bonito aqui. Gente, eu tava ali naquela correria preenchendo minha sobrancelha. Eu demoro bastante porque às vezes, até depois de passar esse da Visela, da Ruby Rose, eles secam, sim, segura por muito tempo, mas naqueles primeiros instantes em que vi que borrei, ainda dá pra dar uma consertada. Esse aqui não deixava nem o lápis entrar. Eu não conseguia fazer a correção depois que eu passei o gel, gente. Então, eu indicaria para quem domina total ali a correção da sua sobrancelha, acerta e corrige logo de cara e quando aplica a máscara, pronto, não vai mexer mais. Agora, se você é como eu, que não se garante, depois que você passa o gel, você se olha no espelho e fala, opa, tá faltando alguma coisa aqui, eu já não indicaria tanto, tá? Porque segura e segura horrores. Ou para dizer que ela gruda muito mais os fios do que essa da Visela, do que a super viralizada também da Ruby Rose. Sendo que eu prefiro essas mais flexíveis. E na hora de remover é a mesma coisa. Eu taquei cleansing oil, esfregava, esfregava. Gente, tô sentindo a sobrancelha meio dura ainda. O que tá acontecendo? Você que gosta de máscara à prova d'água, que segura muito a sua sobrancelha, acho que ela é a ideal. Vou aplicar um pouco desse contorno da Visela, só para trazer um pouco do meu contorno de volta. Na Kiko eu comprei o bronzer, só que ele é um pouquinho mais acetinado, então como eu vou usar o blush aqui, não quero misturar nesse momento da resenha, e aí aplico no próximo vídeo. Agora eu vou aplicar o Melon Pop, esse aqui é na cor Coral Pop. É bem fofinho, é cremosinho, e a textura, ó, com esse acabamento mais pó, mate, aveludado. Rosinha de fundo bem coral. Eu usei em duas maquiagens. Em alguns momentos eu senti a necessidade de intensificar um pouco mais, porque ele realmente me entrega esse resultado assim de blush aveludadinho natural. E como eu passava boa parte do tempo o dia inteiro com a mesma maquiagem, eu falei, não, vou intensificar um pouco mais. Bom, que ele é um blush bem construível. E o acabamento aveludado dele foi que me conquistou. E que é bem o que encontramos nessas fórmulas. Cheirinho frutado, uma delícia. Paguei esse valor na C&A, tá? Ele não é uma novidade, mas muitas de vocês usam demais e estavam indicando esse dupe de corzinha, ó, linda, que esfuma fácil. Só achei que ele tem um pouquinho menos de viço se comparado da Rare Beauty, que aqui já me entrega esse creme pó com leve acabamento mais hidratante. A textura é bem nessa mesma proposta. Só realmente, ó, conseguem ver que tem um leve vicinho na Rare Beauty, se comparado à da Ruby Kiss. É algo bem sutil, assim como nessa versão da Oceane. Eu vou aplicando camadas, ele vai intensificando mais e tem uma ótima duração. Vou aplicar um pouquinho aqui como sombra, trazendo um fundinho mais angelical, rosinha, uma make romântica, semana dia dos namorados. Coisa sutil, ó, leve e fácil. Para finalizar os testes de novidade mais pedido do último vídeo, vamos agora ao teste da novidade da Francine, que é o Kit Love Kit, mais um kit presenteável. Dessa vez ela focou ali no Dia dos Namorados e trouxe essa apresentação, embalagem de coração de plástico, com 3 itens labiais que basicamente a gente consegue entender como a junção dos produtos que mais fazem sucesso ali quando se falados de Francine, que são labiais. Nesse kit, a cor predominante é o rosinha clarinho. Nele a gente tem uma versão de Gloss Style, nesse tom de rosinha com brilhinhos. Esse é o que tem a proposta de aumento de lábios e a gente tem aquele ardidinho, né, aquela pimenta. No seu último kit, um super sucesso foi o seu lápis labial, o lápis marrom. Então aqui trouxe também um lápis rosa. Esse é o Love Line, tem esse tom de rosa assim, um rosa meio queimado. Deixa eu já ir passando aqui na mão pra vocês. Fiquei um pouco mais animada quando vi pessoalmente, porque achei ele rosa mais intenso do que vi na apresentação quando ela falou desse lançamento. O Tilly é muito translúcido, tá? Só faz uma cosquinha rosinha assim, que é quase nada, e o brilhinho também. O seu efeito é mais aquele laqueado, tá vendo? É praticamente nada. E ele tem um cheirinho delícia de chiclete ou meio babalu. Para fechar, um gloss na sua estrutura ali para fazer de chaveiro, com um buraquinho, sem argolinha. Podia ter colocado argolinha, né? Nesse tom de rosinha, que não é tão translúcido, mas é um rosinha também que não me deixou tão animada quando vi a divulgação. Falei, é um rosinha meio alaranjado. Mas, pessoalmente, me surpreendeu. Todos com esse cheirinho. Nossa, que lembra chiclete de morango, fundo levemente baunilha. E ela disse que a ideia é deixar o buraquinho como último também para acrescentar na argolinha de quem comprou o de mel.
algo que eu não vejo como tanto sentido, porque nem todo mundo quis ou se agradou dessa versão de mel. Então a pessoa vai ter que comprar a argolinha para botar aqui. Esse kit custou R$ 129,90. Acho que foi esse preço. Comprei na C&A e em vários sites está super esgotado. Ontem voltou na C&A, mas foi muito rápido, já acabou. E é aquela questão, né? Quando eu vi esse lançamento, foi mais uma vez em que eu não faria questão se fosse um público normal, assim, que não fizesse resenha, porque é aquela questão, ultimamente ela só lança gloss, e isso é o que a gente mais escuta do público. Porém, a gente tem que analisar friamente o contexto do mercado, aplicando aqui para vocês verem. Já repararam que toda vez que ela só lança gloss, os glosses esgotam? Eu consigo ter essa análise porque eu tô aqui por trás, né? Eu sempre vejo os comentários. Quando alguém me pergunta onde eu comprei, se tem um link, eu vou lá e procuro e vejo se está disponível ou não. Até hoje, o seu último lançamento da combinação gloss lápis não voltou para o estoque. É aquilo também, né? Pode ser que faça uma quantidade pequena, mas ainda que pequena, a gente sabe que para fazer qualquer pedido cosmético não pode ser tão pequeno assim, tem que ser a fábrica, o responsável ali por tudo, sempre fecha quantidades grandes. A gente sim pode achar que é mais do mesmo, talvez ela mude a questão da apresentação, da embalagem, que eu acho que é um belo atrativo, que acaba se diferenciando de outras marcas. Depois que minha boca recuperou, a primeira vez que eu tô aplicando no lábio todo. Não é que ele tem um rosinha assim clarinho, meio translúcido, bonitinho. Tava com medo dele ser esse rosa assim meio, não sei, um pouco sem graça. Mas ó, o efeito laqueado, rosé bem natural. Me surpreendeu. Não é um rosa queimado, que é o que eu mais gosto, mas ele é um rosinha chiclete sutil. Ele parece um rosinha que dá cor aos lábios, né? Deixa o lábio rosadinho, sem ser muito pink. Textura de gloss bem fininho, aquele gloss que traz sensorial mais hidratante, se leve espelhado. Ainda não acho que os glosses da Francine hidratem tanto como acontece com o gloss da Boca Rosa, a última lançada, mas ele traz um diferencial nesse sensorial um pouco mais leve com pigmentação. E é aquela questão, né? A gente pode achar muito do mesmo, mas eu acho que eles fazem uma análise. Putz, aqui o povo compra mais. E tem a questão também custo-benefício. Muitos já analisaram e comentam que é mais barato a produção de um gloss. A recompra é maior também porque o gloss acaba mais rápido e é um preço que, ainda que não seja tão barato, um kit de R$ 130 para labiais, porém a gente vê o fator presenteável, plástico e tal, mas tem uma forma ali que atrai a atenção do público em datas comemorativas. Hoje em dia eu vejo que a Francine pega muito o público mais adolescente, jovem, sem que ela comunique isso descaradamente. Eu vejo que todos os públicos acabam consumindo seus glosses, seus labiais. Óbvio que dependendo da cor, dependendo da proposta, quando é um marrom, quando é chocolate, eu vejo que atrai muito mais. Porém, ela também consegue atrair um público mais jovem, adolescente, teen, por conta das embalagens. Algo que eu tenho visto outras blogueiras fazerem e que no final das contas não vejo resultado tão expressivo como eu vejo na comunicação da Francine, que fica ali nula. Eu tiro essa minha análise porque recentemente eu vi uma campanha que era visível que o foco dela era no público teen, nos adolescentes, focando muito mais no TikTok. E que eu não vi tamanha repercussão como aconteceu agora com a da Francine, em que ela fica meio que nula, ela só apresenta o produto, mais do mesmo para todo mundo. Porém, quando a gente fala de Francine, as pessoas já esperam também um gloss. Então, assim, a pessoa tá indo onde está vendendo mais, né? Podemos ter essa análise. E eu estava aqui aplicando o lápis enquanto isso. Sinto que ele tem a mesma fórmula do marrom. Ele desliza fácil, bem pigmentado. Seu rosa não é tão clarinho, bem diferente do gloss. Traz esse rosa assim, quase que cereja. Aí só desenhei os lápis. A marca diz que pode ser usada também na área dos olhos. Eu vou usar como delineador já já. Vou aplicar o gloss aqui embaixo. Ficou bonito, né? A boca melhorou, ela já tá passando por altos testes. Esse, então, é o resultado do gloss com o lápis labial. Veja que a mistura dos dois faz com que o tom do rosa fique mais intenso, né? E acabamento de lábio mais hidratado, né? Não vê os vincos, não vê a textura dos lábios mais seca, realmente passando essa sensação de gloss bem hidratante. Bem, surpreendeu, apesar de não ser um tom mega favorito da minha preferência, eu gosto dos rosas ali de fundo mais acinzentado. Penso até que ela poderia tranquilamente lançar um gloss dessa sua versão de batom mate, que tem esse rosa assim meio nude, acinzentado. Olha só, acho ele lindo. Talvez poderia ser um chile nessa cor, só que com brilhinhos. Vocês imaginem, acho que iria atrair mais atenção. Mas talvez penso também, vendo a cor desse lápis, que ele torna-se muito mais versátil para todos os tons de pele. É um rosa mais fechado. Então, esse é o resultado da combinação do lápis e gloss. Agora, esse chile, já estou em processo de remover aqui, tá?
Tentei tirar o máximo, mas vocês viram minha boca um pouco mais esfreguentada por conta do lápis. Gente, eu acho que eu não vou aplicar aqui, ó. Eu tô melhor, mas vocês veem que ainda não tá 100%. E esse negócio aqui, ele arde um pouco, né? Ó, super translúcido. Gente, um gloss translúcido com brilhinhos, apenas. O rosé é por conta da concentração, quantidade grande num espaço pequeno ali. E que, de fato, vai atender melhor aplicando o lápis. E aí sim vai trazer o laqueado combinado à cor do lápis. Eu não vou aplicar aqui porque a marca diz que o lápis pode ser usado na área dos olhos. Aí imagina, eu vou pegar o Chile e colocar aqui no meu olho para pegar fogo? Não vou fazer isso. E esse Chile, ele basicamente tem a intenção de aumento de lápis. Hoje penso que ele dá um destaque assim, ó, nas minhas bordinhas, sabe? Nessa dobrinha aqui. Não aumenta o lábio todo, mas certeza que é muito mais visível para quem tem os lábios mais fininhos, para quem não tem um lábio tão carnudo como o meu. Tirei o Chile e tô aplicando o gloss rosinha. Gente, agora eu fiquei mega rosa, né? Acho que o Chile em si, ele já deixa essa pressão nos lábios mais rosé e que com o gloss ficou ainda mais. Bem, esse é o resultado da minha maquiagem de hoje, bem apaixonante, né? Toda rosinha sutil natural. E que para finalizar minha análise sobre o kit presenteável da Fran, não achei uma má ideia. O tempo ali tá batendo certinho, né, com o Dia dos Namorados. Não que seja uma coisa assim de, nossa, preciso, ele é incrível. Não, se você já tem os glosses dela, principalmente marrom para quem gosta dessa cor, não tem muita necessidade. Agora, falando de presente, de momento, de ganhar de alguém, achei que a empresa teve uma boa sacada, só que eu, Rita, não achei tão útil, tão interessante o Chile nessa cor, com essa transparência. Teria potencial para ter uma versão ali com uma cor um pouco mais interessante. Não estou tão arrependida, só o Chile realmente que vai ficar mais parado do que o normal. Esse foi o teste de hoje. Tô bem feliz com essa base. No outro vídeo, ela parecia estar ainda mais amarelada e marrom, mas eu acho que foi a configuração da câmera, talvez, com a blusa marrom que eu estava usando, né? Vocês estão vendo aqui que ela tá amarelada. Aqui no meu pescoço tem essa diferença. Dá pra usar, não é aquele amarelo gritante na minha pele. Só não é também tão neutro e que se aproxima fielmente da minha pele, mas isso também já acontece boa parte das bases. Muito confortável, a sensação de não estar sentindo a base na pele, nem tão seca, craquelenta. E a cobertura média, natural, média que não fica rebocão e nem evidencia tanto a textura na parte em que espalhei com a esponjinha. E eu não sinto necessidade de finalizar com pó, tendo em vista essa entrega acetinada, assim, sutil, leve e visto. Esse que, inclusive, vamos aqui jogar um jato d'água. Ela fala que é resistente, né? Que ela dura e tal, longa duração. Olha, nada. Água purinha, nem marcada. Por hora é isso, ó, não escorreu. A make hoje básica, focando nos testes dessas novidades mais pedidas por aqui. Quero saber agora a opinião de vocês. A base não acumulou tanto desse lado com a esponjinha. Já aqui, ó, tá mais marcadinho, né? A base que possibilita usar como corretivo, acredito que por conta até do aplicador que facilita, mas a formulação eu consigo ver que para acrescentar camadas vai ser muito mais interessante no rosto todo do que na área dos olhos, que aí sim, se você acrescentar muito produto, acho que pode vir a marcar mais com o tempo. Aqui acho que é o suficiente. Tô aqui de volta depois de mais de 6 horas e acho que é isso. Não mudou muito a minha opinião, tá? A mesma coisa a minha análise desde o primeiro teste. Ó, minha pele tá assim. Desse lado, resultado com o pincel e desse lado com a esponjinha. Ketchup. Comi a pizza agora. Pele, não sinto que é aquele acabamento oleoso nem de suor, mas eu sinto que é realmente mais viçoso, acetinado, como a marca diz. Pouco saiu nessas áreas aqui, ó, nariz, busto, pouquíssimo. Até porque eu não tô suando. Normalmente, quando eu tô suando, eu passo a mão direto e aí acaba saindo mais. Mas manteve a pele bonita. Eu tô considerando, assim, um acabamento bonito. Só não gostei mesmo desse lado com o pincel. Tá bem mais marcado até aqui na área dos olhos. Eu acho que tá um pouco mais visível. Vejo que na minha pele atendeu com louvor quando falado de base corretiva. A quantidade que eu mostrei pra vocês de cobertura. Tô curtindo. Conforto e acabamento bonito com o tempo. Agora o gloss, ó. Saiu fácil. Esse gloss, na verdade, da Francine sai rápido, porque vai transferindo, comi várias refeições ao dia, então sai tranquilamente. O rosinha que vocês estão vendo aqui, eu dou crédito ao Chile, né? Porque o Chile, ele tem aquela função, aquele ardidinho apimentado, porém mantém os lábios hidratados, levemente macio, né? Aqui como lápis se manteve também. Bem, essa foi a resenha de hoje. Essas foram as minhas primeiras impressões acerca desses produtos. Ó, o blush aqui também, vocês estão vendo.
com louvor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado de alguma forma. Se você curtiu, não esqueça de deixar aqui seu like, se inscrever no canal e compartilhar comigo a sua experiência e opinião. É sempre muito importante. As peles são variadas, cada um pode ter uma experiência, uma opinião, e o comentário de vocês ajuda bastante, porque assim, quem tem outro tipo de pele pode analisar um pouco melhor. E vale lembrar que eu comprei na loja física, mas essa base a gente compra também na Amazon. Caso for interessante para você, queira saber onde encontrar, eu deixo o link como referência aqui para vocês. Vou ficando por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo com as outras resenhas prometidas. Grande beijo, fique com Deus, obrigado pelo carinho e até o próximo. Tchau, tchau!